18 de julho de 2025. Por motivos alheios à nossa vontade, estamos começando mais uma edição do Café Interativo atrasado, viu, gente? Por culpa nossa, não. Culpa de conexão de internet mesmo. E o povo de Poços de Caldas já sabe o motivo, né? Infelizmente, as empresas de comunicação tiveram furtos no centro da cidade de Poços de Caldas, furtaram caixas, fios de cobre, fibra ótica de conexão. Algumas lojas, bancos no centro de Poços ficaram sem internet. E hoje o reflexo na minha casa, aqui no centro. Então nós estamos começando hoje mais uma edição do Café Interativo, um pouquinho atrasado, mas dentro do tempo normal. Vamos falar com a nossa querida convidada Ana Paula Duarte, que já está aqui nos estúdios da Sul Minas TV, para a gente falar sobre vários assuntos, principalmente sobre mentoria, desenvolvimento. Você vai entender direitinho daqui a pouquinho. Obrigado a você que acompanha a gente pelo site da Sul Minas TV. Tá? Lá você tem todas as informações da cidade, está aí na tela para você, sulminastv.com.br, ou pelo aplicativo da Sul Minas TV, que você pode baixar para iPhone e para Android. Aí, ó, esse é exclusivo, é único, é nosso, ninguém tem igual. Funciona em segundo plano, então você pode apenas ouvir o programa se quiser. E lá também tem todas as notícias da cidade. Sul Minas TV é um app, você baixa na sua lojinha de graça, viu? E lá tem o link do WhatsApp para você mandar sua pergunta, sua sugestão, a sua reclamação, o que você quiser está à sua disposição. Ou, se preferir, pode mandar o WhatsApp para a Sul Minas TV direto. Está aí na tela, 998421822. Deixa eu agradecer aqui primeiro, mais uma vez, ao Luizinho, deputado estadual do PT, que esteve com a gente ontem. Um grande abraço a ele, obrigado, viu, deputado, pela presença, obrigado à assessoria dele, Luizinho, de pronto atendeu a gente. O Wilson da Zona Leste, do Jornal Tribuna, está mandando bom dia para a gente aqui. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Amanhã quem vai estar aqui vai ser o Rafael Conde, secretário de Trânsito, responsável pelo Demutran e pela Guarda, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, saber sobre o concurso da Guarda Municipal, amanhã o Rafael vai dar entrevista para a gente e vai contar todos os detalhes. Não perder tempo não, Rodrigo. Vamos começar o programa? Com muito prazer, eu recebo aqui nos estúdios da Sul Minas, Ana Paula Duarte, que agora eu posso dizer que está se tornando uma Poços Caldense. Veio de Pará de Minas para Poços. É isso mesmo, Ana Paula? Bom dia. Isso mesmo, tudo bem? Silas. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Como é que é trocar Pará de Minas por Poços de Caldas? Na verdade, eu saí de Pará de Minas quando eu tinha 17 anos. Hoje eu estou com 39, então já tenho uma grande jornada pelo Brasil e mundo afora aí. Ano passado eu acabei voltando para Pará de Minas, eu morava no Rio Grande do Sul, e voltei para Pará de Minas e fiquei um ano em Pará de Minas. E aí quando foi em janeiro desse ano eu comecei a pensar, bom, e agora? Para onde que eu vou? Como é que apareceu o Poços de Caldas na sua vida, Ana Paula? Que privilégio é esse nosso? Oh, muito obrigada! E um privilégio para mim morar nesse lugar que eu estou amando, sendo muito bem acolhida, graças a Deus, um pessoal muito bacana, a energia do lugar é excelente, eu amo o clima frio. Eu toda a vida, Silas, gostei muito do sul do Brasil, tanto é que eu morei no Rio Grande do Sul por quase 7 anos. E aí, ano passado, eu voltei para Pará de Minas. Eu também amo Pará de Minas, minha cidade do coração. Só que eu pensava assim, gente, aqui tá muito quente, eu quero ir para outro lugar. Eu sou dessas, de gostar muito do novo, de gostar muito do movimento. E eu falei, toda a vida eu gostei muito do sul do Brasil. Por que não sul de Minas? Eu não queria ficar muito longe dos meus pais mais, né? Porque aqui até Pará de Minas são 6 horas de carro. Então é aquele longe que não é tão longe assim, dá pra gente ir com mais frequência. E eu comecei a analisar e tudo mais, e tem uma moça de Pará de Minas que também mora aqui. E eu entrei em contato com ela, a gente conversou, eu vim em maio para conhecer, ela também ama Poços. E eu vim em maio e gostei muito, fiquei aqui durante 6 dias. Eu brinco que nesses 6 dias que eu fiquei aqui é como se fosse um ano, de tanta coisa que eu consegui fazer. Conversei com o pessoal, fui nas imobiliárias e tudo mais, conheci bastante a cidade. E gostou? E gostei muito. Ana Paula, vamos falar sobre você um pouquinho, Ana Paula. Que você é formada em administração, com especialização em comércio exterior, alta performance emocional, o fator oculto que transforma.
Esse é o motivo principal do seu trabalho hoje? Isso. O que é isso, Ana Paula? Explica para quem está acompanhando a gente. Eu sou palestrante e mentora na área da regulação das emoções, da saúde mental, mas com foco na regulação emocional. Eu sou formada em administração, então toda a vida eu trabalhei ali na parte organizacional, né, na parte das empresas. Gosto muito dessa parte também e sempre tive um carinho muito especial pela área do desenvolvimento pessoal. Tanto é que eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas. E eu sempre tive essa questão comigo. Eu sempre fui atrás de psicólogos para fazer tratamento comigo mesma, né? Para mim, sempre gostei, sempre li muito, sempre participei de vários cursos de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal. E nas empresas que eu trabalhava também, eu sempre tive muito contato com as pessoas, na área do RH também. Já tive uma empresa própria, que eu também ficava ali responsável por toda a gestão das pessoas. E isso sempre me motivou muito. Ano passado, quando eu saí dessa empresa, que eu tinha um sócio, e eu decidi sair da empresa, eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu queria fazer algo novo. E foi onde eu me senti ali realmente tocada por Deus para falar para as pessoas sobre o desenvolvimento pessoal, sobre a importância da inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Ana Paula? Explica, porque tem muita gente que vê falar de inteligência emocional, acha que é uma coisa e não tem nada a ver, né? É a gente ter a consciência daquilo que a gente está passando, a gente ter o autoconhecimento. Eu falo, Silas, que o autoconhecimento ele é muito importante. E se a gente não se conhece, como que a gente quer julgar ou conhecer alguém? Então, o primeiro ponto de partida é o nosso conhecimento, é a nossa responsabilidade com a gente mesmo, com o que a gente está fazendo por nós. E não ficar culpando ou julgando outras pessoas. É o que eu posso fazer por mim, aqui e agora. Né? Cada um com as ferramentas que tem. Mas se eu posso melhorar, por que não fazer isso? E a questão do fator oculto que transforma é um ponto importante também a ser dito, que foi o que você comentou um pouquinho antes aí. Eu falo muito do fator oculto porque na regulação das emoções, a gente tem muitas emoções que às vezes nem a gente sabe o porquê que estão sendo tão intensas ou porquê que a gente está sentindo de tal maneira. E esse autoconhecimento leva a gente a conhecer esse fator oculto, que aí ele deixa de ser oculto e passa a ser do nosso entendimento. Eu, por exemplo, contando um pouquinho para vocês, eu fui diagnosticada em junho de 2023, fizeram 2 anos agora, com um transtorno de personalidade borderline. E é um transtorno que o pessoal está começando a falar dele agora, ele não era tão falado, né? E no meu caso, graças a Deus, eu não peguei o transtorno para levar o transtorno como um vitimismo. Muito pelo contrário, porque nós não somos o nosso diagnóstico. Cada um tem a sua essência, e isso é muito importante. Então, cabe a nós olharmos para nós, acolhermos o que nós temos, aprendermos sobre aquilo, e aí sim a gente vai ter ferramentas para lidar, no meu caso, para lidar com as emoções. Então antes o que eu fazia, uma tempestade em copo d'água, ou eu era muito reativa, ou eu não pensava ali para agir, agia por impulso, com muita intensidade nas situações, não é que eu deixei de ser assim, não é que eu sou outra pessoa. Mas hoje, com todo o meu conhecimento, com toda a minha dedicação diária, porque eu falo que isso é uma dedicação diária, não é uma luta. É uma dedicação. E quando a gente muda as palavras do nosso vocabulário, o processo fica mais leve, né? Ele flui melhor, ele fica mais gostoso de ser vivido. Então, com tudo isso que eu fui vivendo, eu fui percebendo que eu poderia fazer diferente por mim mesma, né? E, consequentemente, as pessoas ao meu redor, elas foram tendo também toda a... digamos assim, foram melhorando também, né? As consequências para elas também foram boas, porque conviver com isso, a gente sabe que não é fácil, nem para nós que temos e nem para as pessoas que convivem com a gente. Eu tenho essa consciência. Então, a partir do momento que eu descobri, eu comecei a estudar e eu comecei a entender melhor essas minhas emoções. Então, não é que eu deixei de ser a Ana Paula, eu continuo sendo a Ana Paula, porém agora de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais estável, de uma forma como uma paz interior, que graças a Deus que eu sempre procurei, eu consegui encontrar. E até na fala, até no modo de fazer as coisas,
né? Hoje em dia eu sei o tanto que o sono é importante, o tanto que uma atividade física é importante. Eu, por exemplo, a gente estava até conversando agora há pouco, eu amo doce, amo, mas eu sei que não me faz bem. Então, assim, eu como, porém de uma forma mais regular, porque eu sei que se eu ficar comendo demais, depois vai acabar me prejudicando. Ana, e para quem está assistindo a gente, o empresário que está assistindo a gente, que tem lá 20, 30, 100 funcionários, de que maneira levar ou descobrir algo para você melhorar a qualidade e melhorar a vida daquele seu colega? Claro, a gente tem tanto por meio das palestras, que a gente consegue abranger aí mais pessoas ao mesmo tempo, e também por meio das mentorias. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. As palestras, no caso, eu vou de uma forma motivacional, de uma forma elevando ali a superação, a resiliência, a autorresponsabilidade, porque é muito importante. Mas eu não chego falando e impondo para as pessoas o que elas precisam fazer ou o que elas precisam saber. Eu chego de uma forma acolhedora, porém ao mesmo tempo impactante sobre aquele assunto. E eu não fico ali também contando a minha vida o tempo inteiro, de maneira nenhuma. Mas eu pego alguns pontos chaves, algumas partes principais, para motivar as pessoas. Já teve vez, Silas, de eu participar de palestras, de estar dando palestra e tudo mais, e eu virar para as pessoas e falar assim, gente, eu estou aqui na frente palestrando para vocês, com alegria, com empolgação, com motivação, porque é disso que a gente precisa. E a nossa motivação, ela vem de dentro para fora. Isso é o mais importante, não a gente ficar esperando que o outro valide a gente. Porque senão a gente vai viver em frustração. Então a gente precisa validar, né? A gente precisa comemorar as nossas causas. E eu virar para as pessoas e falar assim, e se eu falar com vocês que eu tenho um transtorno mental? Vocês vão acreditar em mim? Isso aí sem ter falado nada da minha vida ainda. E aí a grande maioria ou fica parado, ou então bana a cabeça, falando que não, né? E aí eu falo com as pessoas, eu falo, pois é, eu tenho um transtorno mental. E tá tudo certo, e tá tudo bem. E aí eu conto para as pessoas um pouco das ferramentas que eu comecei a usar, que me transformaram. E eu quis essa transformação, eu busquei essa evolução. Porque isso também é muito importante, a gente aceitar que é uma jornada. Então, independente se a pessoa tem transtorno, independente se a pessoa tem algum tipo de diagnóstico, todos nós temos as nossas emoções. E todos nós temos que saber como lidar com elas. Não é controlar as emoções, porque controlar já é uma palavra muito forte. Então, eu vou ficar ali controlando a minha emoção. Não, vamos ali para a parte mais leve. Me deixa regular, me deixa entender. Deixa eu ver como que eu tô, o que eu posso fazer para melhorar. Ó, o Instagram, tá na tela o Instagram da Ana Paula aí para você que está acompanhando, para quem quiser tirar mais informações, eu saber mais detalhadamente como funcionam as mentorias e as palestras da Ana Paula. Mas, Ana, como é que um empresário detecta que no grupo de trabalho dele tem alguém com algum transtorno, algum problema, alguma emoção fora do lugar? Isso é muito importante e eu falo que o autodiagnóstico ele é muito perigoso. Então, é muito importante que seja com um especialista da área, no caso, psicólogo ou psiquiatra. Né? Existem psicólogos hoje que eles já estão formando ali, já estão estudando mais a questão do borderline, por exemplo. Eu fiz tratamento com diversos profissionais, diferentes profissionais, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, e foram processos excelentes durante toda a minha trajetória, porém, em nenhum momento, nenhum deles tinham falado comigo sobre o borderline. Não julgo, não culpo, cada um com as suas ferramentas, igual eu falei. Até mesmo porque naquela época nem eu mesma me conhecia. Então, como que eu vou cobrar algo de alguém, sendo que nem eu mesma sei? Então é muito importante o nosso autoconhecimento por isso, porque quando a gente chega no psicólogo ou no psiquiatra, que é o especialista, que é ele quem fala com a gente, o que a gente tem, né? A gente não pode sair falando por aí e nenhum líder detectar que um funcionário tem isso ou aquilo. Não, isso é muito perigoso. Mas é essa informação, é levar essa informação até o especialista para ele ter ali argumentos para ver o que você tem ou não. No meu caso, eu demorei 5 anos para entender e para ter o diagnóstico correto. Porque quando eu procurei uma psiquiatra pela primeira vez, com 32 anos, ela me diagnosticou com depressão. Igual eu tinha sido diagnosticada quando eu tinha 17 anos. E ok, tudo bem, fiz o tratamento ali. Só que quando eu tinha 17 anos, eu fiz o tratamento durante 1 ano e passou. Hoje, eu olhando para a Ana Paula de 17 anos, há 22 anos atrás,
eu sei exatamente que aquilo que eu tinha não era depressão. Já eram os sinais do borderline. Entendi, mas eu falo assim, o empresário, por exemplo, que está assistindo a gente, quer levar isso para a empresa dele, para melhorar e dar qualidade de vida ao colaborador dele. De que maneira que ele pode fazer isso? Além do psicólogo e do psiquiatra, tem como detectar que uma equipe, o time não está tocando a bola redondinha, vamos dizer assim, para todo mundo entender? Claro, com certeza tem. E uma das formas disso é ter a escuta ativa com a pessoa, ter a comunicação assertiva, ter a resiliência nas informações. Eu falo que um líder, ele é responsável não só por números e metas da empresa, ele é responsável pela equipe que ele forma. Então, de repente, a pessoa fala assim, nós conseguimos bater a meta esse mês. Ok, ótimo. Mas já parou para pensar que se a sua equipe tivesse mais motivada, mais entusiasmada, a meta poderia ter sido batida 3 vezes mais? Isso tudo influencia. Então, como que um líder pode influenciar positivamente a equipe? Um bom dia diferente, perguntando se realmente a pessoa está bem, analisando ali a postura corporal da pessoa, porque a gente não comunica só pela nossa fala, a gente comunica pelos nossos gestos também. Então, se está vendo que a pessoa está um pouco mais na dela, chega, conversa, pode ser que a pessoa nem vai falar nada, pode ser que seja uma pessoa mais na dela, que não seja uma pessoa tão aberta como eu sou, por exemplo, como eu tenho essa facilidade de conversar. Mas o fato da pessoa ver que ela está tendo atenção, que as pessoas estão preocupando com ela, isso para ela já pode mudar o dia dela. Sorriso, isso tudo muda o clima. Ana, vivemos 9 meses sob pressão. Quando você sai, o cara corta o teu cordão umbilical por onde se alimentava e é uma pressão. Aí ele bate na tua bunda, para você chorar é uma pressão. Aí se você tem fome, você tem que chorar para você amamentar para tua mãe, se dar mamar para viver sob pressão. Vivemos sob pressão o tempo todo. Vivemos e isso é normal. E a gente precisa saber lidar com as pressões do dia a dia também e colocar prioridades na nossa vida. Então, eu estou tendo uma dificuldade em determinado ponto, eu vou lá e vou conversar. Eu estou com medo de ir lá conversar? Ok, para, respira, presta atenção no momento presente, no que você tem a falar, como e o que você pode contribuir. E leva isso adiante. Não tenha esse medo do que o outro vai falar, do que o outro vai te julgar. Porque uma ideia que você tenha pode ser a melhor ideia para toda aquela equipe. E o líder, em contrapartida, aprender a dar feedbacks de forma mais positiva. Então, ao invés de simplesmente virar para a pessoa e falar assim, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer aquilo, isso é importante? É, lógico. Mas antes disso, faz de uma forma diferente, chama a pessoa numa boa para conversar, de uma forma mais leve. A questão não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade do tempo. Então, vai lá, dá o feedback, faz essa parte necessária no processo, porém de uma forma mais consciente, trazendo para a pessoa as qualidades que ela tem primeiro, para depois entrar com o que ela pode mudar. E ao mesmo tempo, o próprio colaborador já receber isso de uma forma mais aberta. Porque às vezes quando fala que precisa de dar algum feedback, o colaborador já fica mais na dele, já acha que ele está fazendo um monte de coisa errada. E não. Quando a gente tem feedback, gente, é porque a outra pessoa está preocupada com a gente e ela quer a nossa evolução. Porque senão a pessoa simplesmente manda a gente embora. Entendi. Andréia Cristina, gerente do Pampa Churrascaria, está mandando bom dia pra gente. O doutor Edson Delgado, dentista também. Doutor Ricardo Vilela, dermatologista, está dizendo assim, estou no sul. Muito obrigado, viu, doutor Ricardo Vilela? O Ricardo Vilela mora no Campo da Cachoeira. Eu ri tanto dele ontem. Um grande abraço, doutor Ricardo Vilela, e a esposa, a família, estão passeando no Rio Grande do Sul. Um grande abraço a ele. Wilson Ribeiro, bom dia, Silas, bom dia, Ana. Saudações a toda a galera. E uma pergunta, Ana Paula. Num país como o Brasil, onde a meritocracia, na maior parte das vezes, é substituída pelo QI, quem indica, como proceder para que se aplique a forma transformadora da autossuficiência com elevada performance individual? Espera que você vai responder depois do intervalo comercial. Antes eu vou servir um cafezinho para a nossa convidada Ana Paula Duarte, Café Fazenda Mariana, que você já sabe, encontra em cápsula, grão ou pó. Cápsula como essa daqui, que é compatível com a máquina da Nespresso. Café Fazenda Mariana,
você encontra no Café Pão de Queijo, no Café da Praça, na Flor de Café, na Empada da Praça, no Restaurante Polenta, no Pietro, na Toca do Chocolate e na Mercearia Líder. Café Fazenda Mariana, os melhores grãos, cultivado entre 1.200 e 1.400 metros de altitude em São Sebastião da Grama. Conhece São Sebastião da Grama? Ainda não. Então tá bom. Mas você vai saborear o cafezinho de lá, eu tenho certeza que você vai adorar. Com Café certeza. Fazenda Mariana. Alô, Eduardo Ottoni, alô, Maísa, um grande abraço para vocês. Nós vamos para o intervalo, na volta ela responde a pergunta do nosso querido jornal Tribuna da Zona Leste, Wilson Ribeiro. Até já. A Alcoa Poços de Caldas produz hidratos e aluminas especiais, lingotes, tarugos e alumínio atomizado, destinados aos mercados nacional e global, com baixa emissão de carbono. Nossos produtos são essenciais no dia a dia e estão presentes no tratamento de água, no creme dental, nos retardantes de chamas, tomógrafos, tintas automotivas e em uma infinidade de outros produtos. É a Alcoa Poços de Caldas, gerando valor para a organização e para a sociedade. A Academia Copostos tem saúde e bem-estar para todo mundo. Aberta de segunda a sexta, das 6 da manhã às 9 da noite e aos sábados, das 8 às 11. Aulas com professores em todos os horários. Pilates em estúdio com fisioterapeutas, danças, artes marciais, spinning, flexibilidade, condicionamento físico e até atletismo com profissional especializado. Enquanto você treina, a criançada se diverte com segurança na brinquedoteca com o monitor das 2 da tarde às 8 da noite. A Academia Copostos, a Academia da Família. Saúde e movimento para todas as idades. Rua Espírito Santo 134, Centro. Olha só que tudo. Ei, gente, tô falando aqui do meu cartão Sicredi, que é tudo de bom. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque no Sicredi eu tenho uma conta completa e um atendimento como nunca vi, tanto nas agências como no digital. Só tendo conta aqui pra saber. Vem logo pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você conhece a Associação Comercial? Não? Então bora conhecer? Aqui na CIA temos a Equifax, que disponibiliza consulta de créditos e pendências financeiras. Você pode divulgar sua empresa através da vitrine A CIA com ampla visibilidade e muito alcance nas redes sociais. Aqui realizamos encontros para debatermos pautas importantes e reivindicações aos poderes públicos. Nesse auditório, promovemos cursos e palestras para as capacitações dos empresários e esse mesmo espaço alugamos para eventos. Possuímos um cartão benefício com mais de 50 lojas participantes, dentre elas escolas, faculdades com até 30% de desconto. Temos também convênio de saúde e odontológicos exclusivos para empresários, familiares e colaboradores. A nossa linha de crédito possibilita a expansão dos seus negócios. Além disso, a CIA oferece certificação digital com agilidade e preços diferenciados. E no podcast da CIA, debatemos assuntos de interesses dos empresários e da comunidade. A Associação Comercial está aqui para apoiar e impulsionar o seu negócio. Junte-se a nós e aproveite desses benefícios. Lembrando você que nesse mês de julho, Poços de Caldas convida você a celebrar a nossa cultura, os nossos sons e sabores. De 11 a 27 de julho vem aí o 29º Festival de Inverno de Poços de Caldas com o tema Raízes de Poços, Arte e Mineiridade. Mais de 130 atrações gratuitas com muita música boa, teatro, exposições, artesanato, cultura popular, cinema, dança e programação infantil. Tudo com um jeitinho mineiro de receber e encantar. Confira a programação completa no Instagram, @Prefeitura de Poços, Festival de Inverno 2025, onde a arte encontra as nossas raízes. Ou, se você preferir, tá aí ó, na tela, clica no nosso site, tem o banner lá do Festival de Inverno, tem as 130 atrações que vão estar do dia 11 ao dia 27 de julho. Um grande abraço a todos da Secretaria de Cultura,
Parabéns por esse evento. Como nós tínhamos prometido aqui, toda a programação está no nosso site, tá bom? Exclusivo para você, você clica lá no banner, vai acontecer, você vai saber de tudo que vai acontecer nesse festival de inverno. Eu continuo o bate-papo aqui com a Ana Paula Duarte. Estava falando sobre inteligência emocional, aí veio com a inteligência do nosso queridíssimo jornalista Wilson Ribeiro. A pergunta é confusa. Eu confesso que eu não entendi, Wilson, mas tudo bem. Ana Paula que se vire para responder. Brincadeira, viu, Ana? Num país como o Brasil, onde a meritocracia, na maior parte das vezes, é substituída pelo QI, quem indica, como proceder para que se aplique a forma transformadora da autossuficiência com elevada performance individual? Realmente uma pergunta muito inteligente. Obrigada, Wilson. Vamos lá. A questão da autossuficiência, ela não é simplesmente fazer as coisas sozinho por si só. É a gente ter aquela certeza que nós somos o protagonista da nossa própria história. Né? Então isso tudo demanda autoconhecimento, demanda disciplina, demanda a gente saber definir em que momento que eu posso estar falando, em que momento que eu preciso estar um pouco mais na minha. A gente ter as ferramentas para a gente lidar com as nossas nuances ali do dia a dia. A questão do quem indica, isso existe, né? Sempre existiu, vai continuar existindo, não tem como. Mas ao invés da gente ficar preocupado com quem indica, ou seja, com o outro, vamos começar a preocupar com a gente. O que eu posso fazer para que o outro me indique? O que eu posso fazer para que eu seja tratado de uma maneira melhor, de uma forma como eu mereço ser tratada? Né? Eu estou tendo essa disciplina comigo? Eu estou tendo essa dedicação comigo? Eu estou tendo esse controle comigo mesma? Então, ao invés da gente ficar focando no que indica, nas outras pessoas, vamos focar no que a gente pode fazer para a gente conseguir levar isso e chegar isso até as outras pessoas. E lembrando, nós somos os protagonistas da nossa história. Então, sem vitimismo, sem mimimi, como diz uma amiga minha, e vamos fazer acontecer, né? Muita gente fala isso comigo. Ana Paula, você é muito corajosa. Ana Paula, como que você vai sair assim na cara e na coragem? Você está mudando de cidade de novo, você não conhece praticamente ninguém lá, né? Porque aqui tem uma moça de Pará de Minas, mas praticamente não conhecia ninguém aqui até então. Em menos de um mês que eu estou aqui, graças a Deus, já conheci várias pessoas e pessoas muito bacanas. Mas é isso, eu sou eu sou a protagonista da minha história. Então, eu estou fazendo acontecer. Eu não tenho ninguém aqui para me indicar ainda, mas o movimento que eu estou fazendo já está me dando autoridade para as pessoas começarem a me indicar também. Inteligência emocional, aí agora vem a inteligência artificial. Como trabalhar isso? Muito bom. Na verdade, as pessoas estão pensando que a inteligência artificial está tirando muitos empregos. E na verdade não está. Ela está trazendo mais ainda. Trazendo mais informações ainda. Por quê? Porque o mundo está em constante movimento, está em constante evolução. A gente precisa de acompanhar. E como é muita coisa aparecendo, muita coisa surgindo ao mesmo tempo, a gente precisa de mais pessoas para fazer as coisas acontecerem também. E uma coisa que eu falo que é muito importante, que eu acho, né, eu acredito ser muito importante, a inteligência artificial, por exemplo, a IA. Eu estou conversando no chat GPT, ou qualquer outro chat que seja. Ele está respondendo, ele está me mandando as informações de acordo com a minha conversa com ele. Então, eu tenho que ser inteligente o suficiente para eu conversar com ele e ele me dá o retorno correto. Porque se eu simplesmente for lá e falar uma única frase, ele não vai aprofundar naquele assunto, ele não vai mergulhar naquele assunto. Então, depende muito da gente. Existem pessoas rasas e existem pessoas que mergulham com tudo o que podem. Então faça isso na inteligência artificial também, porque ela vai trazer pontos positivos, mas a gente precisa ter a nossa inteligência para conseguir conversar com ela. É o que eu sempre digo, é o seguinte, quando tinha o rádio, quando criou-se a televisão, falaram assim, o rádio vai acabar. Não acabou, muito pelo contrário, o rádio cresceu. E aí vieram outros meios de comunicação, vieram sites, vieram redes sociais, vieram ferramentas de comunicação, quando era o ICQ, primeiro foi o MSN, sim. Depois veio a iSkill, né, que é o ICQ, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Veio o WhatsApp e outras redes também para se conversar, o Telegram, o Orkut, esqueci do Orkut, que o Guilherme era viciado.
Então, todo mundo falava que isso vai acabar aquilo. Houve uma mexida, vamos dizer assim, de um modo geral, né? As pessoas saíram de um ponto e tiveram que se adaptar em outro. É uma evolução, né? É um processo. Você acredita que a inteligência artificial vai proporcionar a mesma coisa também? São ferramentas que facilitam, por exemplo, o meu trabalho, o ChatGPT, se eu quiser fazer um texto, eu jogo a informação para ele me dá o texto pronto, perfeito, até melhor do que eu faria. Vai, com certeza. A gente sabendo usar, né, com certeza vai trazer benefícios pra gente. É igual eu te falei, eles podem fazer um texto melhor do que você faria, porém, você que está passando para o chat as informações que você precisa. Então, se você não alimentar o chat de acordo com o que ele precisa, ele com certeza não vai fazer um texto melhor do que você faria. Você está sendo inteligente o suficiente para você passar para ele tudo o que você precisa. Se você passar uma coisa rasa, ele vai te devolver uma coisa rasa. Agora, eu falo muito, Silas, que as pessoas têm muito medo do novo. Né? E as coisas acontecem. Gente, deixa eu já deixar claro, quando ela fala tem medo do novo, não é do partido não, viu? Ah, não! Viu? Alô, Eduardo Januzzi, Aris, a turma que está acompanhando aí, mandou ponto de interrogação, não tem nada a ver com o novo não, viu, gente? Não, de maneira nenhuma, gente, de maneira nenhuma. Tem muito medo da novidade, tem muito medo do que está acontecendo, né? E é normal, isso é muito normal, são menos de, sei lá, de 1% talvez, que vai ali na cara e na coragem, que fala que as coisas vão acontecer de forma positiva. Infelizmente, tem muita gente que enxerga o copo metade mais vazio do que metade mais cheio. Eu sou aquela pessoa que enxerga o copo metade mais cheio. E aprendi isso, inclusive, com a minha mãe, que a minha mãe é uma pessoa completamente otimista, muito bom humor, muito pra frente, que o outro está pensando da gente, com que o outro está, como que o outro está nos julgando. Então é muito importante, em primeiro momento, desde sempre, desde já, conhecer a nós mesmos. E não é o jardim do outro que está mais bonito, a gente não sabe o que passa lá. Né? Eu sou prova viva disso. Eu tinha um Instagram pessoal que eu postava milhões de fotos lindas, maravilhosas. E não era aquilo que eu vivia. Então a gente precisa sim olhar para a gente primeiro. E ter, eu falo assim, ter horários. Ter disciplina para as coisas, não ficar o tempo todo ali no celular, mexendo nas redes sociais, porque ali você está vendo a vida do outro. Ok, é legal, a gente pode inspirar pela vida do outro, mas não querer que a nossa vida seja igual a do outro, porque nós não somos pessoas iguais, e cada um tem a sua história. Gente, isso é lindo, cada um com a sua própria história. A gente precisa ser grato a tudo que a gente já viveu até hoje, porque se nós estamos aonde nós estamos, é devido a tudo que a gente já viveu. E se a gente quer fazer diferente, a gente consegue. Não é fácil, realmente não é fácil, mas é um passo a cada dia. E sim, a gente precisa de começar. A gente precisa começar para ontem. Então, eu não estou indo na academia e eu sei que eu preciso de ir. Matricula, começa. Você não vai começar a correr, você não vai correr uma maratona da noite para o dia. Você vai começar aos poucos, mas começa. E como fazer isso nas empresas? Comece ali, o líder principalmente, que ele tem toda a sua equipe, começa aos poucos. Você também não vai mudar da noite para o dia, mas comece a ter consciência dessa situação. Chame as pessoas pelo nome, dê um sorriso, a forma como você chega até as pessoas faz diferença. Então, claro, isso é um trabalho que a gente vai fazendo com a gente mesmo, né? Agora, Ana, a mentoria e o trabalho seu é só pessoal, é para empresas, é para escritórios, como que funciona? A mentoria, normalmente, ela é individual, até mesmo porque nem sempre as pessoas têm a facilidade de falar em público, né, com outras pessoas aquilo que elas estão sentindo. Então, a pessoa pode escolher comigo, ou ela faz a mentoria semanal, quinzenal, ou então tem a opção também que o pessoal tem buscado muito, que é a mentoria express, que a gente chama de mentoria express. É 1h30, mais ou menos, de mentoria. Eu não gosto muito de ser bem menos do que isso, porque senão a pessoa está começando a se abrir, dá 50 minutos e tem que parar. Ou então mais do que 1h30 também, que às vezes dá 2 horas, a pessoa já está cansada de ficar ali conversando. Então depende muito da pessoa, depende muito do momento, eu deixo isso aberto. E ali na mentoria, nessa mentoria express, por exemplo, a gente trabalha um ponto específico. Principalmente, né, que é o meu foco, que é referente à regulação das emoções, que são as emoções. Então, Ana Paula, cheguei aqui com esse problema, estou passando por essa dificuldade, aconteceu isso aqui comigo. Me ajuda? Vamos fazer um direcionamento aí? Vamos. E não é que eu vou falar com a pessoa o que ela precisa de fazer,
Muito pelo contrário. Eu vou dar para ela as ferramentas que eu uso para mim, com todo o meu histórico, com todos os desafios que eu já passei, que eu ainda passo, e sei que continuarei passando, né? Porém, sei também que é de uma forma otimista e positiva, que a gente procura passar, para a própria pessoa sentir e ver qual que é o melhor caminho para ela tomar a decisão dela. Não sou eu que falo pela pessoa, é ela mesma que toma consciência de si mesma. E as mentorias, elas são muito importantes para a própria pessoa ter o primeiro momento consigo mesma, para ela se conhecer mais, porque as coisas o problema não é o outro, não é ficar falando só do outro, a questão é o que eu estou fazendo. Isso é para todas as áreas ou tem alguma área específica que se trabalha essa mentoria? Todas as áreas. Somos humanos, somos pessoas, temos sensações, temos sentimentos, temos emoções, então estou aberta a todas as pessoas, com o maior prazer do mundo, de ajudar pessoas, de auxiliar pessoas, assim como eu tive e tenho os auxílios também, né, que eu também busco. E como eu já estou aí num degrau, às vezes, um pouquinho acima de outras pessoas, por que não auxiliar? É isso que eu levo para as pessoas, eu falo que essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Eu vivi praticamente 20 anos da minha vida com as características ali do transtorno, mas independente do transtorno ou não, mas eu convivi ali com características muito relevantes da minha vida, muito intensas, que eu não sabia o que era. E hoje em dia, grande parte da população vive nessa intensidade, por quê? Justamente por causa da pressão, porque as pessoas cobram muito da gente. Então a pessoa não precisa ter um transtorno para isso, mas a pressão, ela exige da gente, às vezes até mais do que a gente poderia estar dando naquele momento. Importante, então, a gente estar buscando as informações para a gente estar lidando melhor com os desafios do dia a dia, porque eles não param, né Silas? Eles não acabam. Mas a forma como a gente lida com eles que faz o nosso dia a dia ser diferente. Sabe o que eu falo? Todos nós temos as nossas 24 horas por dia. As mesmas que você tem, eu tenho. Agora depende do que cada um faz para aproveitar melhor o seu dia. Então, o duro é descobrir isso, né? De que forma, como viver as melhores 24 horas? Como definir isso? Conversando, lendo, buscando autoconhecimento, buscando ajuda, tendo em si a resiliência da situação, imaginando e fazendo acontecer o que é melhor para cada um. E lembrando que a nossa história, ela é única, ela é nossa. Então, independente de outras pessoas estarem vivendo de outra forma, a gente nunca vai saber de verdade o que passa com cada um. E tá tudo bem, a gente precisa preocupar com o que a gente está passando, o que a gente pode fazer de melhor para nós e para as pessoas que a gente convive. Bom, só lembrando mais uma vez que nesse mês de julho a Prefeitura de Poços convida você a celebrar a nossa cultura, os nossos sons e sabores. De 11 a 27 de julho vem aí o 29º Festival de Inverno de Poços de Caldas com o tema Raízes de Poços, Arte e Mineiridade. Mais de 130 atrações gratuitas com muita música boa, teatro, exposição, artesanato, cultura popular, cinema, dança e programação infantil. Tudo com um jeitinho mineiro de receber e encantar. Confira a programação completa no Instagram da Prefeitura, Prefeitura de Poços, Festival de Inverno 2025, onde a arte encontra nossas raízes. Ou, se preferir, no Instagram, no site da Sul Minas TV, no nosso portal de notícias, tem o banner, você clica lá e tem toda a programação, tá bom? E além de ficar bem informado. Nós vamos para mais um intervalo e já a gente continua com a Ana Paula aqui no Café Interativo. A Poços Print está de casa nova. Um espaço amplo, confortável e com estacionamento fácil para atender você ainda melhor. Especialistas em locação de impressoras. Oferecemos planos acessíveis com manutenção e suporte inclusos, garantindo economia e eficiência para seu negócio. Além da venda e recarga de cartuchos e toners. E para mais praticidade, temos serviço de delivery. Venha conhecer. Rua Marília 292, Jardim dos Estados. WhatsApp 35 99700 4235. Poços Print. Soluções em impressão com tecnologia e qualidade. Ano após ano, a Unimed Poços vem trabalhando para oferecer o que há de melhor em serviços médicos, sem nunca abrir mão de um atendimento humano e de qualidade.
O resultado é que em 2024, a Unimed Poços ultrapassou a inédita marca de 41 mil clientes próprios. Mais do que um número, 41 mil vidas que nos inspiram a continuar buscando a excelência, tendo você como nossa prioridade. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. A Floramar agora lhe oferece ainda mais comodidade e facilidade em seu cartão bilhete único, com a agência Amigo Whats. Inicie uma conversa hoje mesmo no WhatsApp, através do número 35 98871 1397. E de onde estiver, tem acesso online via chatbot aos seguintes serviços: recarga do cartão a partir de 5 créditos atualmente por R$ 30, bloqueio de cartão, atendimento personalizado. A agência Amigo Whats conectada com você. 98871 1397. Floramar, de portas abertas para o futuro. Mudanças acontecem de dentro para fora. Lá dentro, tecnologia, segurança e conforto para toda a sua família. Lá fora, natureza e uma vista linda da cidade. Condomínio fechado, inteligente e sustentável. Espaços para correr, brincar e relaxar. Área de lazer completa para seus dias livres. Világio da Mata, onde a vizinhança é a natureza. Último bloco do Café Interativo, batendo papo com a Ana Paula Duarte, que é a nossa convidada de hoje, e falando sobre emoções, sobre uma série de coisas tão interessantes, gente, que olha, que eu estava conversando em off com ela aqui, sobre habilidade técnica para tratar a emoção. A gente que às vezes tem que ser gestor de risco, você não pode falar não. Como é que você descobre habilidades e técnicas? Ou as pessoas têm ou não têm? Todos nós temos, né? Mas a gente pode sempre aperfeiçoar. Então, às vezes tem alguma coisa que está adormecida e eu não estou lembrando de que eu tenho aquilo ali, de que eu tenho aquela capacidade. Como, por exemplo, parar. O pare, ele é muito importante. Independente se você tem que dar uma resposta ali naquele minuto ou não. É o pare ou não que é importante? O pare. O pare, ele é muito importante. Não é pare, não é falar pare para a pessoa. É o pare para a gente parar. É o pare para a gente. É a nossa pausa. Às vezes a gente precisa de 1 minuto. Às vezes a pessoa está falando um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí o que acontece? A pessoa está falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, para, Ana Paula. Eu preciso parar. Eu preciso de 1 minuto comigo mesma. Eu preciso de 1 minuto de silêncio. Eu vou sair do ambiente de onde eu estou. Eu vou tomar um ar fresco lá fora. Eu vou chegar numa janela. Eu vou beber um copo de água. Eu vou respirar. Respirar, gente, todo mundo respira, lógico. Mas é a forma como a gente está respirando. Porque às vezes a gente está respirando ali no automático, a gente não oxigena o cérebro da forma como tem que ser. Então é parar, inspirar, segurar o ar e expirar. Isso pode parecer bobo, mas faz total diferença. Uma outra ferramenta muito importante também, fazer as coisas com maestria. Não ficar dependendo dos outros. Ah, porque fulano de tal tinha que ter feito isso e ciclano tinha que ter feito aquilo. Não. O que eu posso fazer com maestria? Eu sei fazer, eu posso fazer. Ou então eu posso aprender a fazer. Eu posso aprender a fazer isso. Eu posso ajudar a outra pessoa a fazer isso. A aceitação dos fatos. Como assim aceitar os fatos? Aceitar de acordo com o que cada fato é. Tem fatos que a gente vai conseguir melhorar, que a gente vai conseguir mudar, que a gente vai conseguir mexer de certa forma para
tornar um pouco mais viável. Mas nem sempre isso será possível. Então cabe a nós decidirmos. Eu quero continuar nessa situação ou eu não quero continuar nessa situação? Então é aceitar, porque a gente muda a gente. E consequentemente as coisas ao nosso redor, elas também mudam, elas também melhoram. Mas a gente não muda o outro. Então isso não adianta. Não adianta você virar para o outro e falar assim, você precisa de ir para a terapia, você precisa de ajuda. Se a própria pessoa não consegue enxergar isso nela mesma, isso não vai adiantar. Outra coisa muito importante, a análise dos fatos. Eu estou analisando os fatos, isso realmente aconteceu ou isso é coisa da minha cabeça? Realmente essa pessoa está me tratando mal ou será que ela não está num dia ruim dela? Porque todos nós temos os nossos dias que são mais fáceis e os outros mais difíceis. E nem por isso nós somos pessoas piores ou melhores do que as outras. A gente só precisa ter empatia um pelo outro. Isso é uma palavra que o pessoal está até falando que está na modinha agora, mas não é uma palavra muito importante. A gente precisa sim ter empatia pelo outro. O que é ter empatia pelo outro? Não é simplesmente se colocar no lugar do outro e falar que, então tá, eu estou vivendo o que você está vivendo. Não, mas dar tempo para o outro. Esperar com que o outro analise melhor a situação como está, para depois conversar com a pessoa também. Ser empático, ter mais carinho, ter mais compaixão pelas pessoas. Inclusive por nós mesmos também. Isso é muito importante, né? O amor próprio, o carinho próprio. Sabe uma coisa que eu brinco muito? Vai uma visita na sua casa e ela quebra um copo que você gosta muito da sua coleção ali de 6 copos. Eu quebro o outro na cabeça dela. Pois brincadeira, gente, para. Capaz, jamais faria isso. É reativo nesse ponto. É brincadeira. O que costuma acontecer? O dono da casa, não tem problema, acontece e tudo mais. Agora, se é alguém da família, se é o marido, se é a esposa, se é o filho ou se é a própria pessoa... O barraco cai. Exatamente. Então, por que não ter o mesmo carinho consigo e com a família e com as pessoas que estão mais próximas de você, igual você tem o carinho e o cuidado com um convidado? É uma coisa simples? É uma coisa óbvia? É, mas ela precisa ser dita. A gente precisa dizer o óbvio. Mas é isso que a gente... Pode ser difícil, mas é isso que a gente precisa trabalhar na gente. Vamos parar de achar que tudo é difícil e vamos começar a pensar e a agir com a situação sendo possível. Porque isso sim, ela vai se tornando... autoconfiança e aceitação? Com certeza, com certeza. É confiar no que a gente está fazendo, confiar que a gente pode melhorar, confiar que nós estamos dando o nosso melhor, confiar que nós somos as pessoas boas para quem está convivendo ali com a gente. Tem até um ditado que o pessoal fala, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então eu só convivo com pessoa ruim. O que eu posso fazer então para agir de melhor forma com essas outras pessoas que eu estou convivendo? Porque às vezes as outras pessoas estão ali mais para baixo e tudo mais, mas eu posso chegar com a minha energia, eu posso chegar com a minha motivação e motivar aquelas pessoas também. Então não vamos cair na ideia dos outros, na vida dos outros, vamos fazer a nossa ideia fluir. Tem um vídeo muito interessante, Silas, que é um rapaz no metrô lotado, todo mundo sério, e todo mundo ali mexendo no celular e tudo mais, e o cara com foninho de ouvido e olhando pro seu tablet. E aí ele começa a rir, e ele começa a rir muito alto. E o metrô inteiro começa a rir. Eles não sabem do que o rapaz está rindo, porque ele está com fone de ouvido. Mas a alegria que ele tá, o sorriso dele, está contagiando todo mundo. Então a nossa motivação, a forma como a gente vê a vida, motiva as outras pessoas também. Isso é muito importante. Isso é importante no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, em qualquer lugar que a gente está. Tem uma história que, voltando para a questão das empresas, tem uma história que o Silvio Santos, quando o CEO das empresas dele chegava para ele falava com um problema, falava assim, Silvio, eu tenho um problema para resolver. Ele falava, você conhece a história do burro, do rei e do prisioneiro? Aí o cara falava assim, não conheço, o que é a história? O cara estava num país aí preso, que tinha roubado um negócio lá, estava preso, e ele estava na janela da cadeia, conversando com um burro. Gente, isso aí é a história do Silvio Santos, contou a vida inteira, ele contava isso 400 vezes para as pessoas, sempre contou. Você não conhece essa história? Não lembro. Então, vou contar aqui para vocês, para ver se as pessoas conseguem entender um pouquinho. O cara estava preso, tinha cometido um crime num país aí
E aí chegou o dia da forca, ele ia para a forca. Ele ia ser enforcado. E aí ele estava na janela do presídio lá da cadeia, tinha um burro do lado de fora, ele conversando, burro, você vê, vou morrer, hoje é o meu último dia, você não fica triste e tal. E nisso passou o chefe da guarda e viu ele conversando com o burro. Falou, malandro, o que está acontecendo aí? Ele falou assim, eu estou conversando com o burro. Ele falou, você está conversando com o burro, você vai morrer daqui a pouco. Ele falou, pois é, mas eu estou conversando com o burro. Desde quando você conversa com o burro? Ele falou assim, nós viemos de uma família de encantadores de burro. Meu bisavô conversava com burro. Ensinamos burros a falar. Meu avô conversava com burro. Meu pai conversava com burro. Eu converso com burro. Nós somos encantadores de burro. O cara que ficou com aquilo na cabeça foi até o rei e falou, rei, o negócio é o seguinte, vai matar o cara lá. Ele falou que ele é encantador de burro e faz burro conversar. Faz o burro falar. O rei falou assim, chama ele. Aí chamou o cara e o rei virou para ele e falou para ele assim, tem os melhores soldados, tem a maior riqueza todo o reinado é meu, tudo é meu, tudo eu tenho de melhor, mas eu não tenho nenhum burro que fala. De todos os reis que existem, eu não tenho um burro que fala. Vou fazer o seguinte, você faz burro falar? Ele falou, faço. Assim, eu vou te dar 1 ano. Se em 1 ano esse burro falar, você vai ser meu braço direito. Se ele não falar, você vai para a forca. Ele falou, ok, eu aceito. Virou as costas, foi embora, foi para a cela para pegar as coisas dele. Aí o colega dele, que conhecia ele, o Guigo da vida, falou para ele assim, falou, olha, cara, você tá maluco? Desde quando você pôs na sua cabeça que você faz um burro falar? Ele falou assim, em 1 ano, o rei pode morrer, eu posso morrer, e o burro pode morrer. Então, ganhe tempo para fazer as coisas. Seria mais ou menos assim a vida? Exatamente. E a forma como a gente fala, isso é muito importante. Não é que a gente vai sair falando qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas se eu chegar aqui com você, se eu precisar de uma ajuda sua, se eu vier ter o contato com você de uma forma ríspida, é muito mais fácil você virar e falar assim, não, vamos deixar a Ana Paula para escanteio e depois a gente vê o que a gente faz, se a gente vai arrumar um horário. Agora, se eu venho de uma forma educada, te mostrando o meu trabalho, falando o que eu tenho, como que eu sou, o que eu faço, você tem uma ideia melhor sobre mim, você tem uma primeira impressão melhor sobre mim. Então, eu mesma faço a minha história, eu mesma faço as pessoas gostarem ou não de mim com a minha comunicação, que é o que a gente chama de comunicação assertiva. E a gente precisa ter isso não só no ambiente de trabalho, também é muito importante, óbvio, mas também na nossa vida pessoal, né? Independente até com a gente mesmo. Não é porque aconteceu alguma coisa com a gente que a gente vai ficar se chamando de idiota, que a gente vai ficar falando palavras que são ruins para nós. Não, errei. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso aprender com esse meu erro? Né? E escutar também, Silas. Eu falo que hoje em dia as pessoas estão muito no ação e reação. Elas conversam e elas já querem a resposta e a pessoa nem presta atenção no que a outra pessoa está falando, porque ela já está pensando em como que vai ser a resposta dela. Então não, dá uma pausa. É interessante a gente parar, a gente pensar, a gente raciocinar. Inclusive, eu tenho um projeto que chama Pausa com Ana Paula. Né? Inclusive, o meu arroba é @pausa com Ana Paula. Por quê? Aí, ó, tá aí na tela para você, viu? Até para quem quiser fazer contato com a Ana Paula, quem quiser saber informações, trocar ideia, bater papo, saber como funciona a mentoria, como funcionam as palestras, tá aí, ó, Pausa com a Ana Paula. O que é a Pausa com a Ana Paula? Isso, a além do Instagram, claro. É, claro. O projeto veio de uma pausa que eu realmente precisei dar na minha vida. Eu precisei de parar também, eu também precisei de ter esse olhar para mim. Então, tudo isso que eu tô falando com vocês não é porque eu só estudei. Além de estudar, eu vivi tudo isso. E ainda vivo, claro. Só que agora de uma forma mais leve. Mas eu precisei de parar um momento da minha vida e falar, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? O que vai ser de mim? A minha vida também já deu giro 360 graus N vezes. Já estava tudo bom, ficou tudo ruim, já estava tudo ruim, ficou tudo bom. E isso acontece. Isso é
a jornada que a gente tem. E eu falo que a gente não tem que ficar vivendo em ciclo, porque senão a gente vai ficar ali na mesma situação, no mesmo motivo, a gente nunca vai conseguir aprender mais. A gente tem que viver de uma forma espiral, para a gente ir aprendendo. Os erros, eles vão acontecer, mas a gente precisa aprender com eles. E não é que a gente não vá ter outros erros, mas é a gente ter consciência daquilo que a gente fez que não foi legal, para a gente fazer diferente de uma próxima vez. Ana Paula Duarte, do Pausa com Ana Paula, foi a nossa convidada de hoje do Café Interativo. Lembrando que amanhã o Rafael Conde, secretário do Demutran, responsável pelo Demutran, pela Guarda Municipal, vai estar com a gente aqui no Café Interativo. Ana Paula Duarte, obrigado pela sua presença e por aceitar nosso convite. Quer deixar um recado para quem está assistindo? Muito obrigada, Silas, pela oportunidade. Obrigada, Guigo, pela oportunidade também. Muito obrigada, pessoal, por estar nos acompanhando no Café Interativo de hoje. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E o recado que eu deixo é, além, de vocês quiserem entrar em contato comigo, estou à disposição, mas o recado que eu deixo é, busquem o autoconhecimento, porque a gente não vai mudar o mundo, mas quando a gente muda a nós mesmos, as coisas ao nosso redor, elas tendem a mudar. E se elas não mudarem, nós, com a nossa mudança, vamos querer mudar de situação. Pensem nisso. Olhem mais para metade do copo cheio do que metade do copo vazio. Vou aprender isso. Meu copo está aqui. Vou tentar. Mas eu vou conseguir. Pensamento positivo é muito importante. Tenho certeza disso. Obrigado, Ana Paula, mais uma vez. Para quem está acompanhando a gente no aplicativo e no site, obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho vai ficar liberada a live no YouTube, tá? Daqui 1 hora ou 2 mais ou menos vai estar liberada a live no YouTube, que o YouTube vai liberar. Então, para quem quiser entender melhor, saber melhor, assistir melhor, daqui 1 hora ou 2 vai estar liberado no YouTube para você acompanhar o programa de hoje com a Ana Paula. É claro que depois a gente traz ela mais aqui para a gente bater mais papo e detalhar mais alguns assuntos aí, porque hoje foi só para conhecer a Ana Paula. Ela vai voltar aqui, tá? Com certeza. Então tá bom. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos. Amanhã às 9 da manhã a gente está de volta para mais uma edição do Café Interativo. Um grande abraço a todos e até lá.